O título da mensagem é Entre o aperto da multidão e o toque da fé. Essa passagem que nós vamos estar lendo no decorrer da mensagem, ela retrata de uma mulher que sofria há 12 anos de uma doença hemorrágica ali, de um fluxo de sangue que não parava mais, interminável. 12 anos sofrendo, 12 anos pedindo ajuda, gastando tudo que tinha e não tendo êxito, não encontrando ali a solução para os teus problemas. Uma mulher a qual estava isolada pela sua situação e vivendo mais de uma década de dor e aflição. Mas daí, um certo dia, ela toca as vestes de Jesus. E naquele momento ela é curada. Restaurada a sua saúde, curada da enfermidade, curada daquela vida a qual ela vivia. E muito, então, dando um geral, e muito engraçado quando quando ela toca, é curada, Jesus diz, de mim saiu poder, de mim saiu virtude, algumas versões. E Jesus pergunta, para seus discípulos e todos que estavam, alguém me tocou. Quem me tocou? E quem ouvia aquela palavra podia dizer que Jesus era maluco. Esse é maluco mesmo. Todo mundo apertando, todo mundo empurrando, e ele me pergunta quem me tocou. Todo mundo está te tocando, todo mundo está te relando, todo mundo está. E Jesus pergunta quem me tocou. Mas ele sabia o que ele estava perguntando. Na sua onisciência, como Cristo vivo, Deus vivo, o Deus Filho sabia que dele tinha saído ali um milagre de cura pela fé de uma pessoa. Talvez nós já nos sentimos assim, apenas mais um na multidão, mais uma pessoa na multidão. Eu levanto, eu acordo, eu vou para frente, vou ao trabalho, eu estudo, faço meus serviços domésticos, faço meus serviços de casa, converso aqui, converso ali, mas parece que eu sou mais um na multidão, mais uma pessoa passando desapercebida. Talvez me sinto até ignorado ou ignorada pela dor, na dor, sofrendo as dores da decepção, sofrendo as dores dos maus tratos, sofrendo as dores do corpo físico, sofrendo as dores do emocional, cansada de lutar e lutar, e talvez não ter êxito, e olhando a situação e dizendo, Senhor, eu não sei mais o que fazer, e consumida pela dor, e consumido pelo desespero, e às vezes até pela falta de esperança, não sei mais o que fazer, não sei para quem pedir socorro, não sei o que devo estar procurando. E eu digo, meus irmãos, e não nos enganemos, se não passamos algo desse tipo, ou se não estivermos passando algo desse tipo, um dia a gente já passou, ou se talvez nunca passou, que eu acho muito difícil, infelizmente, mas passará. Momentos de dúvidas, momentos de angústia, momentos de desespero, momentos de ver o problema, de ver a situação, de ver aquilo que talvez você deseja e não conseguir apalpar, e pelo contrário, ver o mundo desmoronar, de uma maneira que você fala assim, eu estou no meio do escombro, no meio de parece que caiu uma bomba, e ali destruiu. E no texto encontramos hoje uma mulher, que eu já dei um panorama geral aqui, deste texto, que começa lá em Mateus 5, no verso 24 em diante,
Nesse texto nós encontramos uma mulher que nós nem sabemos o teu nome, porque a Bíblia não nos diz. Não tinha ali talvez ali não tinha uma posição ou um status ali social, assim dizer. Uma mulher que talvez ali tinha um recurso, mas gastou tudo buscando solução para os seus problemas e não tinha mais nada. Mas é uma mulher que tinha algo fantástico e que move montanhas e que move tudo aquilo que a nossa capacidade humana não consegue perceber e talvez até imaginar. Essa mulher tinha fé, uma fé a qual ela podia crer que Jesus podia curá-la. Uma fé tal que chamou a atenção de Jesus ali, e Jesus falou: quem me tocou? Essa mulher tinha. Então o texto nos mostra o que acontece quando alguém vai até Jesus com uma fé verdadeira e uma fé voltada para glorificar a Cristo Jesus. E daí o primeiro tópico aqui com os irmãos, uma multidão apertando, mas uma só pessoa tocando. O texto bíblico, lá em Marcos capítulo 5, verso 24, diz: e Jesus foi com ele, e uma grande multidão o seguia, e fazia o que com Jesus? Fazia o que, irmãos? Comprimia. Jesus estava sendo comprimido, sabe aquele mundaréu de gente lá apertando, né? Eu acho que está assim um bando de louco hoje, né? Deve estar tudo se comprimindo lá nas avenidas, né? Que eu fiquei sabendo pelo meu amado irmão aqui que o Corinthians foi campeão, é isso? Foi, né? Teve, ganhou. Então deve estar todo mundo lá se apertando lá nas ruas da cidade, soltando. Talvez Jesus estava assim naquele meio lá. Eu quero Jesus, eu quero a cura, sendo comprimido por uma multidão. É isso que o texto nos mostra. Nos versículos anteriores, quando nós lemos Marcos e os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, eles retratam essa história também, relata essa história. Um pouquinho antes, Jesus, ele é abordado por um dos chefes da sinagoga, o qual chega a Jesus e fala: mestre, a minha filha está doente. Jairo chega e fala: mestre, a minha filha está doente, eu precisava que o Senhor fosse lá para curá-la, para atendê-la. Então esse é o contexto. Jesus estava indo, e a multidão estava indo atrás, e ele estava indo ver a filha de Jairo, uma menina doente, a qual o Senhor Jesus havia ali de fazer o milagre no seu determinado tempo. E nesse percurso, meus irmãos, meditando nessa palavra, o que me chama bastante atenção, que daí eu queria trazer um pouco para nós e nos nossos dias. Naquele percurso, havia ali gente curiosa, tinha muito curioso. Nossa, que esse Jesus aí, que diz que é o Filho de Deus, que veio da raiz de Davi, o Emanuel, alguém que veio libertar o povo de Israel, quem que é esse? Curiosidade de saber quem que é Jesus, quem que era aquela pessoa que tanto era falado naqueles tempos. E um fato é, meus irmãos, inegável, Jesus Cristo, ele é conhecido de uma forma assim, não é qualquer canto não, mundialmente. Jesus Cristo, ele tem a fama até nos dias de hoje. Glórias a Deus, né? Graças a Deus, porque chegou-se até nós. Mas Jesus, a sua fama percorria, e tinha gente curiosa, como tinha gente precisando de um milagre, precisando da ajuda de Cristo, precisando das coisas, precisando que ele viesse para ou curar o filho, ou curar
a esposa, o esposo curar a sua vida. Então pessoas, gente querendo ver algo ali extraordinário, diferente, gente sendo tocada pela emoção do momento, a emoção de ver Jesus falando, a emoção de ver Jesus ressuscitando, a emoção de ver Jesus expulsando, expelindo demônios, emoção. Então todos estavam ali perto de Jesus, comprimindo, apertando, mas eu digo que poucos ali estavam realmente conectados em fé com Jesus. E não é diferente, meus irmãos, do que vivemos hoje. Não é diferente quando nós olhamos e começamos a observar as coisas, observar este mundo, observar até mesmo os cristãos, que muito se fala às vezes de Jesus, muito se fala do poder de Cristo, muito se fala no nome de Deus, muito se fala até dos seus feitos e maravilhas, mas é muito mais ali numa sensação, ou no conhecimento de momento, ou procurando ali algo mais de poder, do que uma conexão verdadeira com Cristo vivo, que cura e liberta. Isso, meus irmãos, me traz aqui algumas verdades espirituais, algumas coisas que eu tenho que refletir na minha vida, para que eu não caia nessas situação, como eu tenho que também de colocar minha vida ali de vez em quando, fazendo um check-up, um checklist, fazer ali uma sondagem, pedir para que Deus sonde o coração, pedir para que o Espírito Santo esteja cada vez mais nos enchendo, porque é possível estar na igreja e muitas vezes não tocar a Jesus. E quando eu digo tocar a Jesus, não é no seu modo literal, não que Jesus vai estar corporeamente aqui falando, mas é de estar realmente se conectando a Jesus. É possível estar perto das coisas de Deus, perto das coisas de Deus que eu digo de repente, com as atividades da igreja, com as atividades do reino, com as atividades existentes, mas com o coração longe de Deus, um coração distante, um coração longe, desconectado dele. Frequentar cultos, e mais cultos, reuniões, vir para a igreja, mas não ter um encontro real com Jesus Cristo. E o encontro real com Jesus Cristo é ter Ele como Senhor e Salvador, independente da dor, independente da aflição, independente daquilo que você pode ter ou possa receber, ter Jesus. Mas muitas vezes é assim, porque quando Jesus, mais para frente a gente vai ver, alguém me tocou, nos chama atenção, porque se alguém me tocou, de mim saiu poder. Jesus Cristo relata, significa que muitos estavam lá, mas nem sabem o que estava fazendo talvez, ou muitos estavam lá, mas não estavam querendo realmente confiar que o Filho de Deus tinha poder. Então a multidão encostava em Jesus, porém a mulher tocou com fé naquele que tem o dom da vida, naquele que tem tudo o que nós precisamos. Aquela mulher tocou. Contato físico, meus irmãos, não é o mesmo que estar conectados espiritualmente. Isso é importante nós entendermos, porque muitas vezes, meus irmãos, já falei várias vezes aqui, deixamos a Bíblia aberta no Salmo 91, lá na cabeceira da cama, num aparador, numa estante, lá no Salmo 91, como aquele salmo fosse um salmo protetor, um salmo que protege,
Ou deixa lá no Salmo 23. Não estou dizendo que é errado, certo, ou se... A questão, irmãos, uma Bíblia aberta, ela não terá valor nenhum se não tem uma leitura. Não terá valor nenhum se ter uma leitura e não ter uma prática. Porque muitas vezes a gente está tocando ali, tem um contato físico, mas sem valor nenhum. Então não terá nenhuma ação verdadeira se nós não meditarmos. Uma vez eu vi uma determinada propaganda, campanha não sei do que, campanha de um, não vou falar o nome porque senão vai remeter a quem é. Mas a questão é, compra tal coisa para se colocar na porta da sua janela, da sua casa. Compra água, não sei... Compra não, perdão, não é compra não. Compra sou eu que estou falando. Mas, receba água de tal lugar e oferta tal. Essa água veio lá do Jordão. Essa água veio lá de Israel. Essa água veio própria. Traga a sua oferta e leva da água. Que você será abençoado. Eu sinto lhe dizer. Que você talvez mata a sua sede. Que se você tiver com sede, vai ajudar em alguma coisa. Mas se você não tiver com sede, nem isso vai servir. Porque Jesus Cristo é muito mais, meus irmãos. Então, precisamos entender que Jesus Cristo, Ele está, e Ele quer, e Ele deseja, e Ele faz a mudança de dentro para fora dos nossos corações. Ele deve ser centro. Então, por isso eu volto a dizer, não adianta eu pendurar nada nas minhas janelas, não adianta nada eu andar com objetos, não adianta nada eu ser um cristão que deixa a Bíblia aberta mais como um amuleto do que como um manual de vida. Não adianta nada eu ser uma pessoa que só recebe, vamos dizer, recados de Deus, esperando sempre da boca do outro, mas não tem um verdadeiro relacionamento com Cristo Jesus. Porque vai ser mais uma na multidão. Não vai saber o que é ser tocado por Cristo Jesus. E não saberá o que é aquela fé, aquele poder que vem na aflição e na dor, e mesmo em meio à dor, e mesmo em meio ao desespero, consegue dar um passo de fé. Então tenhamos bastante consciência disso, porque o item 2, uma mulher que já tinha perdido quase tudo. Nós vemos que Marcos descreve a situação de uma forma bem detalhada. No verso 25 e 26 ele diz, estava ali uma certa mulher que por 12 anos sofria de uma hemorragia. Ela havia sofrido muito nas mãos de vários médicos, tendo gastado tudo quanto possuía, sem obter melhora alguma. Pelo contrário, piorava. Pelo contrário, piorava. Na época de Jesus, ali naquela época, mais assim lá atrás, né, alguns milênios atrás, a medicina pouco podia fazer por doenças crônicas. Tinha lá a parte medicinal, com certeza, tinha todo, para a época ali, algo bastante até curioso e bom também, que a gente olha assim, nossa, lá atrás, sem ter toda a tecnologia, se fazia muitas coisas boas, medicinalmente falando, mas lá havia poucos recursos que a gente tem hoje, por exemplo. Hoje, talvez o fluxo de sangue consegue se tratar com hormônios, com DIU, com anticoncepcional, com cirurgias, tantas e tantas outras métodos aí que pode se usar.
ou tantas outras coisas que nós não somos médicos a dizer, mas antigamente não, os tratamentos muitas vezes pioravam a situação. Então a mulher, ela havia gastado tudo que tinha com o médico sem obter cura, conforme vimos aqui no verso 26. Então ela viveu um ciclo de dor, depois ela entrou no ciclo de pobreza, porque ela já não tinha mais recursos para poder procurar uma ajuda. E ela também, depois desse ciclo de dor, esse ciclo de não achar a cura, depois entrou num ciclo de pobreza, porque ela já não tinha mais recursos, ela estava também vivendo uma outra situação terrível, que era a exclusão social. Quando nós lemos em Levíticos, lá no capítulo 15, nos versos 19 e 30, existia ali na lei mosaica rituais, né? Existia ali situações, ali para o povo de Deus era orientado algumas coisas que, quando havia-se o fluxo de sangue, tornava-se ali ritualmente impura. A mulher estava impura. E qualquer contato com ela, também, ritualmente falando, se contaminava. Então, uma mulher excluída, isso impedia dela viver e de conviver normalmente com a comunidade, normalmente com os seus. Esta mulher vivia sozinha, desolada e sem nenhuma perspectiva de vida, porque estava doente, rejeitada e profundamente solitária. Então, fazendo um resumo, o que nós vemos? 12 anos doente, sofrimento contínuo, gastou todos os seus recursos com médicos, não melhorou, só piorou, e além da dor física, havia a dor social, porque ela não podia estar junto com a comunidade, porque ritualmente falando, conforme Levíticos, ela estava impura. E uma dor emocional e uma dor espiritual, porque ela já não sabia mais o que fazer. Então, isolada, com vergonha, rejeição, impossibilitada de viver normalmente. E aqui, meus irmãos, eu digo que existem pessoas hoje assim. Uma aplicação não apenas no cenário de uma dor física ou de uma doença física eu quero trazer, mas de todos os âmbitos das nossas vidas. Que talvez, fazendo aqui um paralelo, não é uma dor física, mas talvez você já tentou de fazer tudo para que você tenha uma saúde física. Talvez você já tentou de fazer tudo para que você tenha uma saúde emocional, uma saúde ali psíquica, procurando ali o bem-estar. Talvez já tentou de tudo nos relacionamentos, no lar, tentou de tudo para viver bem com os filhos, viver bem com o cônjuge, viver bem com os pais, viver bem com os irmãos, tentando de tudo, no trabalho, tentando fazer o melhor, tentando ser ali alguém que glorifica a Cristo, tentando de tudo, mas não vendo êxito, já gastando todas as forças emocionais, tanto para procurar ajuda, quanto para ajudar o outro, tentando entender as situações e as pessoas e não conseguindo, e cada vez mais o buraco se abrindo, e entre aspas aqui, e o sangue jorrando, e o sangue saindo, e a dor aumentando, ouvindo promessas vazias, promessas que são feitas e não cumpridas. Eu melhoro, vou melhorar no meu relacionamento.
Não, pode contar comigo, eu não vou fazer mais isso. Conta comigo. Passado-se um dia, esqueceu da promessa. Porque promessas vazias, que não houve mudanças de comportamentos. E a pessoa esmagada pela dor e cada vez mais vendo aquele fluxo de vida, aquele fluxo de vida que eu digo, eu não estou colocando sangue como vida aqui, viu, irmãos? Não estou colocando, falando que o sangue é vida, não, nada disso. Estou falando na sua vida no sentido de viver a plenitude, de viver algo que você possa estar se sentindo bem, vendo as coisas fluir, tentando e não consegue. E sabe o que é o pior de tudo? Pessoas que já se acostumaram tanto com a dor, e com o desespero, e com a falta de soluções, que acostumaram com a dor, e perderam até a esperança. A minha vida é assim mesmo, e assim eu vou viver. É desse jeito, não tem jeito. Minha esposa não tem jeito. Meu marido não quer saber de nada. Meus filhos, já falei. Meu trabalho nem se fala. Eu vou porque eu preciso de dinheiro. Daí você olha para você, talvez nem você está se aguentando mais. Já viu quando se você pudesse fugir de você mesmo? Né? Não tem mais jeito. Por quê? Não que acostumou no sentido acostumei levantar todo dia às 6 horas. Não é isso. É quando a pessoa já não vê mais solução e perdeu toda e qualquer esperança. Porque gastou tudo que tinha. Gastou tudo que podia. E já não tem forças nem mais para dialogar. Ou não tem forças nem mais para debater. E nem mais para falar. Porque está exaurida. Buscando ajuda, mas não consegue achar. Essa era aquela mulher. E temos muitas pessoas hoje assim. E daí vira um ciclo de derrotas, um ciclo de desperdícios, porque começa a procurar ajudas aonde não deve ser procurados. Começam a buscar soluções a qualquer custo. E começa muitas vezes a entregar o corpo e a vida aos desejos da carne, porque nada mais faz sentido. E vive uma vida sem compromisso e não nas dependências deles. E por isso eu faço um convite para você hoje: achega-se a Jesus, não por religião. Eu digo para vocês, meus irmãos, eu amo ser batista, amo. É estranho, né? Se eu não amasse ser, né? O cara é pastor batista, se não amasse batista, tira ele daí. Vai virar outro, né, pastor de outra igreja. Mas eu amo. Mas não é a batista que vai te salvar. Não é. A batista não salva, irmãos. Não é qualquer outra denominação. Então não chegue-se por simples religião, mas sim por uma necessidade, porque você precisa saber que somente Ele tem o poder de sarar as suas dores, somente Ele tem o poder de mudar a sua realidade de vida, e somente Ele tem o poder de agir onde não há mais esperança. E venha com uma fé verdadeira, confiando somente nele e no poder dele, porque somente Ele tem o poder, porque o poder é do Senhor. Nós não vamos exalar poder por nós mesmos, mas somente por Cristo Jesus. E essa mulher tinha uma fé silenciosa, mas determinada. Essa mulher, lá no verso 27, 28, retrata o seguinte:
tendo ouvido a respeito de Jesus, no verso 27, veio por trás dele, no meio da multidão, e tocou-lhe o manto. Pois o que ela pensava? Vamos ler numa só voz agora? Se tão somente tocar-lhe as vestes, serei... O que ela fez? Atitude. Ela foi ousada nas suas atitudes. Ao ouvir dos relatos de Cristo, sobre os milagres, a compaixão de Jesus, ela desenvolveu ali uma fé crescente, que superou o seu medo, meus irmãos, porque não é simples eu falar aqui dessa mulher, porque nós já conhecemos a história, nós já vimos isso daqui, talvez daí alguns podem falar, não, isso aí esse negócio de fluxo de sangue, hoje é, mas naquele tempo não era, mas eu vou te falar algo muito assim, gritante, e que essa mulher foi muito corajosa, porque ela estava cerimonialmente impura e proibida de se aproximar das pessoas, principalmente de um mestre religioso. Ela não podia tocar, porque o que ela tocava estava impuro. Ela mesmo assim decidiu e agiu com ousadia, acreditando firmemente que somente dela tocar nas vestes de Jesus seria o suficiente para ela ser curada. E seu gesto não foi, meus irmãos, de superstição. Não será, então, eu já falei, né? Não é bebendo os rios de Israel aí que você vai tomar, que você vai ser curado. Não é pagando carnê que você vai obter sua bênção. Não é pulando fogueira. Não é atravessando de joelhos ou descalço. Não é assim que a gente vai receber. A gente não precisa pagar ou pular ou nos castigarmos. O que precisamos é que, igual essa mulher, ter uma expressão de profunda confiança no divino Cristo Jesus, que tem poder para salvar, que tem poder para libertar. Um divino Cristo Jesus, que somente pela fé, conforme Hebreus 11 nos diz, que é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas das coisas que nós não vemos, que Ele pode fazer o milagre acontecer, independente se eu sou merecedor ou não, independente se eu faço algo ou não, porque vem de Jesus, e tocar o manto de Jesus, aquelas franjas ali usadas pelos judeus, ali que em Números a gente vê uma descrição sobre isso. Ela buscava mais do que um contato físico, ela buscava alcançar pela fé a santidade e a autoridade de Jesus, reconhecendo que Ele tinha poder de Deus, porque Ele é Deus, Ele era Deus, e Ele sempre será Deus. Então, irmãos, eu volto a dizer, é muito interessante observar, ela não fez discurso, não, porque Senhor, não estou dizendo que é errado nós pedirmos, não é errado, a gente não tem que ir só nas espreitas, para pedir as bênçãos, né? Só quietinho, não é errado eu clamar a Jesus, nós orarmos, nós buscarmos, mas ela não estava ali atrás de discurso, Jesus, cura-me Senhor, porque eu 12 anos, ela não pediu atenção naquele momento, ela não estava, Jesus, olha aqui, olha para mim, não, ela não exigiu nada, ela não determinou nada, ela não fez nada, a única coisa que ela fez, que é muito maior que isso, foi uma fé muito simples, entre aspas, né? Porém, intencional e concreta, porque ela disse, se tão somente tocar-lhe as vestes, eu serei curada. E essa pessoa tem uma fé que não quer palco, já viu? Recebi, testemunhar é muito legal, a gente já fez noite de testemunhos aqui na igreja, final do ano, já teve, não esse desse ano, né? Mas talvez eu não participei, o João estava aqui com alguns irmãos,
Mas assim, já fizemos, irmãos, dá o testemunho, porque o testemunho edifica a fé do irmão, traz ânimos, mas muitos querem palco, porque eu tinha minha vida antes era assim, eu não tinha nada, eu andava de bicicleta, quando o pneu furava eu tinha que andar a pé, daí um dia eu entreguei tudo que eu tinha ali, vendi e comecei a prosperar. Daí fica todo mundo aplaudindo essa pessoa, aplaudindo. Ela não queria aplauso, ela só queria ser curada e livre daquela doença que atormentava. Então, meus irmãos, eu digo, fé verdadeira não é barulho exterior. Fé verdadeira não é barulho exterior, e sim é uma convicção interior, é poder dizer, eu sei em quem tenho crido, eu sei viver na dor, mas sei também viver na alegria, eu sei passar fome, como eu sei também estar abastado, eu sei como estar doente, mas eu sei como estar saudável, eu sei que tudo vai cooperar para o meu bem, independente daquilo que aconteça comigo, porque é uma fé inabalável que não está vendo somente a situação do querer, do poder e de receber. O comércio cristão, né? Pega aí na prateleira o que você quer, o que você precisa? Hoje a gente tem laranja, Carlinha trouxe laranja aqui, amanhã vai ter maçã, você quer uva? Então, comércio cristão, mas a fé simples, ela simplesmente depende e se rende no poder de Cristo Jesus, pois Ele tem o poder de fazer, tanto querer quanto efetuar de tudo, independente daquilo que eu quero ou desejo, ou daquilo que eu determino aqui entre aspas. A fé verdadeira, ela sabe em quem crê. O toque que fez Jesus parar. Versos 29 e 31, Jéssica, por favor. Sua hemorragia, verso 29, sua hemorragia estancou imediatamente, e ela sentiu no corpo que já estava curada do seu mal. Jesus logo percebeu que dele havia saído o poder, então virou-se no meio da multidão e perguntou, quem tocou minhas roupas? Eu estava com minhas vestes, né? A gente está acostumado, estava com outras versões, a gente decora o versículo, daí você fica com o versículo anterior, mas vestes e roupas está na mesma coisa. Quem tocou minhas roupas? E os seus discípulos disseram, vês que... Daí aí que eu estou falando que os discípulos falaram, Senhor, está doido mesmo, acho que o sol esquentou a cabeça de Jesus, Jesus está maluco, porque vês que a multidão te pressiona e perguntas quem me tocou. Talvez o discípulo falou, Jesus, tu é um mestre, mas deu vontade de dar uns croques no Senhor, porque está todo mundo te tocando, está todo mundo aí te apertando, e você pergunta quem me tocou. Mas Jesus é Jesus, meus irmãos. Seu vizinho não vê que você está tocando a Jesus, mas Jesus está vendo o teu coração. Muitas vezes a multidão não vê a tua dor, a tua aflição e aquilo que você clama, mas Jesus, Ele está vendo aquilo que você pede. Ao tocar a orla das vestes de Jesus, a mulher foi curada imediatamente, após 12 anos de sofrimento, e ela sentiu no próprio corpo que o fluxo havia saído, cessado, acabado. Em meio à multidão, Jesus parou e perguntou, quem havia tocado? Você sabe por quê? Porque Jesus se referia a um toque diferente. Ele percebeu que o poder saiu. Ele sabia, ele era onisciente. Ele sabia, mas mesmo assim, ele queria naquele momento trabalhar no coração daquela mulher. E é interessante, no meio da pressão da multidão, Jesus disse, quem tocou em mim?
E os discípulos acham estranho. Todo mundo está te apertando. Mas, meus irmãos, é muito interessante distinguir aperto da multidão com um toque de fé. Muitos querem encostar em Jesus, mas poucos, muitas vezes, querem tocá-lo com uma fé. E quando eu falo tocar com fé, porque quando a gente verdadeiramente entregamos as nossas vidas a Jesus Cristo, nós estamos falando a Ele: Senhor, hoje eu não pertenço mais a mim, mas eu pertenço a você. Hoje a minha vontade não mais prevalece, o que prevalece é a tua. Hoje, Senhor, eu abro mão dos meus direitos para viver o reino de Deus e fazer a tua vontade. Hoje, Senhor, eu não vivo mais para mim, mas vivo somente para ti, independente o que me está ao meu redor, independente daquilo que eu deva fazer, independente do que os outros vão falar, independente da minha própria vontade, muitas vezes da minha cegueira, do meu egoísmo, da minha falta de vontade, mas eu vou me levantar e vou seguir a Jesus. É um toque de fé. Então a fé, ela não apenas leva até a Jesus, mas ela abre espaço para que o poder de Cristo Jesus, ele venha fluir em nossos corações, de uma maneira libertadora, de cura. E Jesus, ele não queria, meus irmãos e irmãs, só curar o corpo, ele queria restaurar aquela mulher. No verso 32 e 33 ele diz: mas ele olhava em redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, atemorizada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, prostrou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. A mulher, ao se apresentar diante de Jesus e confessar o ocorrido, ela demonstrou uma coragem ainda maior. Uma coragem ainda maior do que ir lá tocar. Porque uma coisa é você tocar e sair correndo, né? Você já viu, né? Dá um tapinha e sai correndo. Não viu quem que é, mas daí ela se apresentou. Ela não fugiu do meio da multidão. E Jesus a chamou publicamente para validar sua fé. Mostrando que a cura não foi nada mágico, não foi nada místico, mas foi fruto da confiança dela naquele que tem o poder de mudar a situação de vida. Também para restaurar ela socialmente. Irmãos, uma mulher que estava isolada, mas hoje você está curada, você não tem mais o fluxo. Você pode viver normalmente no meio das pessoas, da multidão, e para ensinar a multidão e aos discípulos que a fé e a compaixão, eles superam. Irmãos, isso é importantíssimo, que a fé e a compaixão superam as barreiras religiosas e sociais. Porque tem muitos que sentam no seu, com todo cuidado, viu? Que eu sei que depois é gravado, depois vai subir para o nosso canal do YouTube, daí vocês que têm YouTube lá, se inscrevam no nosso YouTube, lá para a gente poder ter o seu YouTube, o seu like lá, vai lá, sininho, vai lá, dá um joinha, se inscreve, é nóis, é nóis. E daí, muitos sentam, sabe onde? No seu rabinho da santidade, está acima de todo mundo. Nossa, você viu aquela pessoa ali? Já fiquei sabendo, era um viciado, era uma, de verdade, não é tudo esse, eu não vou falar esse modo não, mas olha, só traía a esposa, o marido. Nossa, você viu, aquela outra lá é linguaruda, aquele outro lá, e fica nessa, só nessa, achando que está acima de todos, de tudo. Mas Jesus nos ensina algo. Aquela mulher era
Irmãos, ela era impura. Talvez os irmãos não tenham noção. Alguns possam até ser que sim, outros não sei. Mas quando fala dessa mulher, ela vivia à margem da sociedade. Essa mulher pode se comparar, de repente, aquela pessoa maltrapilha, suja, aquela pessoa que eu não sei se ela estava ali, mas só para os irmãos terem talvez a concepção, que fica ali nos o farol da cidade, que fica andando para cima e para baixo, não tem lar, toma chuva, não tem o que comer, estão ali sem banho. Só para os irmãos terem noção, essa era a mulher. E a coragem que ela teve, e a compaixão de Jesus, não tem nem o que comentar, a gente podia acabar aqui. Então Jesus, ele quer mostrar que a compaixão e a fé, ela rompe essas barreiras falsas, de que aquele serzinho lá é ruim e o outro é bonzinho, e nos coloca no lugar. Todos nós somos ruins por natureza, todos nós somos ruins de coração, se Cristo Jesus não dominar. Então, ela contou a verdade. Isso não foi para informar, porque ela sabia muito bem o que havia acontecido, mas foi feito isso para libertar o coração pesado, o coração dela. O milagre não era, meus irmãos, apenas estancar aquele sangue, não era simplesmente estancar aquele problema, mas era para tirar ela da escravidão que ela vivia. Então muitas vezes Jesus, ele não quer dar simplesmente a cura para você, mas ele quer te tirar da escravidão que você vive. Ele não quer abrir uma porta de emprego só para que você tenha dinheiro, mas é para que você reflita a glória dele. Ele não quer simplesmente fazer as coisas para os nossos desejos individuais, é para a glória dele, mas também muitas vezes para nos tirar da escravidão que nós vivemos. E estamos partindo para o final. Jesus, ele, no verso 34, ele diz assim algo fantástico. E Jesus disse, como que ele começa ali? Como? Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre deste mal. Algumas versões, a sua fé te curou. Ali, essas palavras doces de Jesus, era para quem vivia excluída da sociedade. E ouve umas palavras de ternura, e fala, filho, eu te trouxe para cá e eu estou te libertando de todo o teu mal. Filho, eu te trouxe para cá, você vai continuar chorando um pouquinho nas suas dores, mas você está comigo, e eu vou te ajudar a caminhar. Filha, tenha bom ânimo, que há de vir as tuas bênçãos, mas persevere. Uma voz de ternura, de aquietação do coração, pois ali aquela mulher se torna parte pertencente da família, e isso é evangelho, meus irmãos. Jesus não apenas resolve o problema, ele reconstrói a identidade da pessoa. Por isso que eu volto a dizer, Jesus, ele não dá só emprego, Jesus, ele não dá só carro, Jesus, ele não dá só a cura, Jesus, ele não dá só empresa, Jesus, ele não só dá essas coisas. Quando Jesus, ele resolve sim os problemas que são talvez ruins, ou talvez de uma forma assim impossível de nós resolvermos. Jesus faz isso, mas não é só isso. Na verdade, Jesus, ele reconstrói a identidade de uma pessoa, porque ele forma e lapida um caráter, e ele dá um coração de servo, filho servo, um coração quebrantado, um coração purificado, um coração o qual nós podemos chegar para Jesus e falar, obrigado, Pai, não sou merecedor, mas Jesus assim fez. Então Jesus, ele fez muito mais
do que ela pediu. Ele curou, mas também ele trouxe ali a salvação, trouxe uma identidade, trouxe uma nova vida e uma esperança de vida para a pessoa. E para concluir, irmãos, neste momento, para concluirmos a mensagem, no meio da multidão, do barulho e das urgências, tudo é urgente, né? Nossa, eu nunca vi tanta urgência que tem. Meu Deus do céu. Preciso falar com você, é urgente. Você chega lá, o outro podia resolver. Daí você não responde, mas era urgente, tudo é urgente. É uma sociedade urgente, né? Que tudo tem que ser para ontem. No meio da multidão, do barulho e das urgências, Jesus ainda percebe o toque da fé, que a gente precisa aquietar. Uma oração silenciosa. Muitas vezes, meus irmãos, muitas pessoas sofrem caladas, sofrem ali momentos que ela simplesmente não sabe o que fazer no silêncio, mas ela está buscando a Jesus e Jesus está ouvindo. Jesus, ele está olhando as lágrimas escondidas, que muitos não vê o teu choro, mas Jesus está vendo. O momento que você chorou, que você não tinha mais condições, ou até mesmo não tinha mais aí perspectiva alguma de vida, talvez abandonada, talvez no lamaçal do pecado, talvez sem aquela perspectiva, aquele amor, aquela vontade de viver, e aquelas lágrimas caindo dia após dia. Jesus está vendo. Jesus, ele não despreza. Jesus, ele não despreza o coração cansado. Por isso ele fala: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Porque Jesus, ele olha cada um de nós no meio da multidão. Nós não somos mais um, Jesus olha. Então não sei se você está cansado de lutar ou não, não sei se você já tentou de tudo, não sei se está sentindo invisível dentro da multidão, mas o texto nos ensina que Jesus está atento a todos nós, e ele para no meio do caminho, porque ele parou. Eu não comecei falando que ele estava indo para onde? Onde que Jesus estava indo? Vamos ver se vocês lembram? E a Estela falou ali, outros irmãos falaram, curar a filha de Jairo. Jesus estava indo para outro compromisso. O compromisso não era aquela mulher, o compromisso era a filha de Jairo, mas Jesus parou. A filha de Jairo morreu, né? Vocês viram depois? Eu não queria estragar o final do filme, sabe? Está ali na série bíblica de Mateus, capítulo 5, versos 20, depois do verso 31, lá na Bíblia Flix, né? Então a gente vê lá que a mulher, a filha morreu. Mas Jesus foi lá e fez o quê? Acertou. Então Deus tem tempo para todo mundo, viu? Não vem com esse papo aí que eu estou cansado de pedir coisas para Deus que talvez Ele nem me ouve mais. Para de balela, vai. Isso é coisa de filho mimado, vai. Isso é besteira. Jesus não me enxerga. Enxerga sim, os olhos dele é bem grandão, vai. Ele consegue enxergar todo mundo, tá? É só que precisamos ter um coração quebrantado. Um coração um pouquinho até quebrantado dos preconceitos que a gente tem. Nós temos preconceitos e preconceitos. Os preconceitos os quais nós fomos moldados desde a nossa infância e onde nós vivemos, e o preconceito achando que eu sei tudo e eu sou dono da verdade e todo mundo tem que dizer amém para a minha infinita sabedoria. A gente tem que quebrar isso. A hora que a gente quebra isso, a gente deixa o poder do Espírito Santo lapidar a nossa vida. A gente permite aquilo que é impossível para nós fazermos, e Deus, ele começa a agir de uma maneira a qual quebranta, e faz, e refaz, amassa aqui, está aqui
está trincado ainda, vamos quebrar mais um pouquinho e vai fazendo de novo. E vai moldando, e te dá uma nova identidade, uma nova vida e uma nova esperança. Olha, até um convite para todos vocês, Batista Nova Esperança, né? Aqui Jesus tem uma nova esperança para a sua vida. Slogan, né? O João Vitor fica louco, os Jean, os meninos da comunicação. Mas, irmãos, brincadeiras à parte, é sério. Jesus, Ele dá uma nova esperança para o oprimido. Então, diante disso, feche teus olhos, fala: Senhor, estou sem força. Senhor, estou sem ânimo. Senhor, estou sem vontade de viver. Estou sem vontade de muitas coisas, mas Senhor, hoje eu toco no seu manto pela fé. Hoje eu toco, Senhor, para que o Senhor mude a minha vida, quebre os maus conceitos os quais eu fui moldado, quebre tudo aquilo que eu coloquei na minha vida, elas se tornaram verdades, mas na verdade é uma mentira. Tire, Senhor, todas essas mentiras, tira toda a dor, tira toda a falta de esperança, peça para o Senhor, porque Ele está sempre no nosso meio, sempre, para nos ajudar. Muito mais, Ele quer que nós sejamos transformados. E eu volto a dizer, que às vezes, o sanguinho vai continuar lá, da luta. Às vezes os problemas ainda continuarão, mas o poder do Espírito Santo que habita em nós, vai nos elevar de tal modo, que eu vou conseguir andar sem fraquejar, andar sem desistir, andar sem murmurar, andar sem, muitas vezes, desistir daquilo que Deus já tinha para mim e já estava pronto a receber. Então entregue a Jesus esse momento, uns segundinhos aqui, 10 segundinhos, ore neste momento ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos, ó Deus, a Ti. Gratos porque não somos merecedores, ó Deus, de tamanha compaixão. Nós somos gratos, Senhor Jesus, a Ti, porque nós não somos merecedores do tamanho poder que recebemos, ó Pai, que vem dos altos céus. Ser chamado filho, ser templo do Espírito Santo, ó Deus. Ter uma identidade nova, a qual me dá a garantia de um dia viver a eternidade contigo. Obrigado, Jesus, porque somos imerecedores, mas mesmo assim o Senhor nos dá, e o Senhor nos supre, e o Senhor nos ajuda, o Senhor olha para nós, o Senhor não deixa desapercebido cada lágrima, cada clamor, e cada, Senhor Deus, súplicas que fazemos. Por isso, diante de Ti, neste momento, ó Pai, colocamos a vida de cada um dos nossos irmãos. Senhor conhece a luta de cada um no seu interior, o Senhor conhece as lutas travadas, ó Pai, e a Ti clamamos, ó Deus, que o Senhor venha com poder responder, ó Pai, e trazer a provisão para o Teu povo, seja qual área que for, ó Pai, emocional, relacional, a cura física, Senhor, financeiras, ó Deus, seja o que for, ó Pai, dê, Pai, para o Teu povo a sabedoria, o discernimento, mas acima de tudo, dê, Senhor Deus, o entendimento do que é servir Cristo Jesus, e nos dê alegria, Pai, que excede qualquer entendimento humano, uma alegria que vem de Ti, que ela vem antes de eu receber aquilo que eu quero. Não é uma alegria porque eu recebi, mas é o que eu desejava ou o que eu pedia, mas é uma alegria
que eu tenho a Ti, independente das coisas que sobrevêm, é uma alegria sobrenatural. Por isso pedimos, ó Deus, inunda o Teu povo, inunde cada um que está aqui com Teu poder, ó Pai, para que possamos olhar verdadeiramente a Cristo Jesus, mesmo no meio da multidão, dos gritos e dos barulhos, possamos, ó Pai, de uma forma verdadeira, nos rendermos a Ti, para a Tua honra e para a Tua glória. É o que clamamos a Ti, ó Deus, confiantes, não porque podemos ou merecemos, ó Pai, mas porque nós necessitamos. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos.